Olha, é a última apresentação do dia. Mas, como dizem os americanos, last but not least. E eu fico muito, muito feliz de apresentar as duas pessoas que vão falar, por causa do trabalho não só inovador, mas trabalho de longo prazo. Não é uma coisa que eu acompanhei, faz muito tempo que conheço a Ana Maria Drummond. Nós fomos juntas tentando levantar dinheiro, você se lembra? Perfeitamente. Inesquecível. Cada vez que a gente tinha uma dica, olha, tenta esse, tenta aquilo, fala, escreve, então. E a Carla Duprat eu conheci mais recentemente, mas acompanhei o trabalho dela faz muito tempo. E essa ideia de ter uma fundação internacional que tem provavelmente um dos braços mais fortes aqui no Brasil, que é a Childhood. E a Childhood evoluiu muito desde que eu conheço ela, porque ela se deu conta que ela não pode combater a exploração sexual infantil sozinha. E ela, aos poucos, achou novos modos de intervir na realidade, de obter resultados. Ela trabalhou com o setor privado, ela trabalhou com o setor público, ela integrou outras ONGs e ela teve essa grande vantagem de poder trabalhar com uma grande construtora, que é a Camargo Corrêa, e que também comprou essa causa. Falou, olha, não podemos viver num país onde grandes empresas estão do lado de uma exploração de crianças. Então, para mim, realmente é um grande prazer de dar a palavra para a Carla Duprat. Carla é diretora de sustentabilidade do Grupo Camargo Corrêa. Ela é membro do Instituto Camargo Corrêa, também do Conselho. Ela é membro de muitos conselhos, se vocês tiverem paciência, da Childhood, da Oficina Municipal, da IDIS, do AIS, do Instituto Alpargatas. Então, eu sei que você não tem muito tempo, eu agradeço o fato que você está aqui. E a Ana Maria é a diretora executiva da Childhood. E ela começou com o início da Childhood em 2002, né? bem no início. Eu sei porque a gente começou a Conectas em 2001, vocês continuaram, então acompanhamos. Então, eu tenho o prazer de dar a palavra para os dois e a gente vai continuar com uma coisa bem mais íntima. As pessoas que ficaram aqui têm interesse no tema e vão participar de uma maneira mais produtiva. Então, agradeço a todos e peço para as duas. Então, tá ótimo. O que a gente pensou para essa conversa com vocês? Primeiro, nós vamos nos apresentar. Eu vou contar um pouquinho sobre o que é a Childhood, o que a gente faz. Falar um pouco sobre a nossa experiência com o Grupo Camargo Corrêa, como é que a gente chegou no grupo, quer dizer, o que a gente fez antes, o que aconteceu nessa parceria. A Carla vai aprofundar essa parceria para vocês. E depois a gente vai falar um pouco sobre desafios, porque a gente não tem todas as respostas. Tudo isso ainda está em construção, né? O nosso desafio, na realidade, é ir para a prática e desenvolver um método que possa ser replicável depois. E a gente está nesse estágio agora. Nós somos uma organização que foi fundada internacionalmente pela Rainha da Suécia. Ela tem um pouco de história de ser mãe brasileira, morou no Brasil aqui muitos anos. Na verdade, ela nasceu na Alemanha. As pessoas acham que ela não nasceu no Brasil, mas ela nasceu na Alemanha. Só que cresceu aqui no Brasil, estudou no Colégio Porto Seguro e tem uma história com o país. O que aconteceu foi que, em 1996, foi a primeira vez que ela ouviu falar sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes no mundo. Foi um grande congresso que aconteceu em Estocolmo. E ela foi a grande, digamos, apoiadora desse congresso e a grande embaixadora. Depois disso, o tema
ela nunca mais abandonou. Ela falou, não tem como não falar sobre, não tem como não utilizar a imagem, isso foram palavras dela, a minha imagem, o meu papel como chefe de Estado, deixar essa causa de lado, não tenho mais como fazer isso, eu tenho que trabalhar por essa causa hoje ela é muito mais aceita do que era em 1996. Em 1996, ninguém falava sobre isso. Então, ela foi uma das primeiras figuras públicas que disse que esse problema acontece em muitos países, acontece em função do turismo sexual, acontece em função da internet, acontece em função de muitas coisas e ninguém está fazendo nada a respeito. Bom, a partir desse congresso, ela funda a organização no ano 2000. Hoje são 4 escritórios. No início, nós começamos com Brasil e Suécia, depois vieram Estados Unidos e Alemanha. E a nossa principal crença é de que é possível gerar uma transformação, mas, como a Malak falou, sozinhos a gente não faz absolutamente nada. É uma causa absolutamente complexa. Então, quando a gente fala sobre proteção da infância, o nosso foco é a proteção da infância contra o abuso e a exploração sexual. O abuso é aquele que acontece em todas as classes sociais, e a exploração sexual é aquele que tem a questão econômica sendo um grande vetor de vulnerabilidade para crianças e adolescentes. Então, esse é o tema que a gente trabalha. Quando a gente começou, a gente estava mais sozinho mesmo, porque ninguém falava a respeito. Ao longo desses anos, outras organizações se juntaram, algumas empresas, como o Grupo Camargo Corrêa, se uniram, mas o que a gente pensou, que eu acho que tem muita sintonia com o que o professor falou de manhã. Nós precisamos trabalhar uma perspectiva de setores, nós precisamos criar novos estándares. Então, quando a gente começou, nós pensamos o seguinte: quais são os setores mais vulneráveis em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes? Vamos mapear quais são esses setores. Então, por isso, nós começamos um trabalho com o setor de turismo. Naturalmente, o turismo tem o lado bom do turismo sustentável, tem o lado ruim do turismo sexual. Depois nós falamos, qual outro setor? Transportes. Transporte, não sei se vocês sabem, o índice de exploração sexual de crianças só nas rodovias federais brasileiras, por ano, a gente já tem um mapa que a gente faz anualmente com a Polícia Rodoviária Federal, são 2.000 pontos, só nas rodovias federais, porque esse estudo não chegou nas rodovias estaduais. E também o setor da construção civil. Para cada um desses setores, a Childhood desenhou um programa específico. Eu vou destacar esse programa que a gente tem com o setor de transportes, porque ele partiu, primeiro, de uma pesquisa com os caminhoneiros. Todo mundo dizia que o caminhoneiro era um cliente da exploração sexual, só que ninguém queria ouvir esse profissional. A gente falou assim, vamos ouvir primeiro o profissional e vamos fazer o seguinte: vamos partir da crença de que, se ele faz parte do problema, ele pode fazer parte da solução. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pesquisar a realidade do caminhoneiro. Quando eu falo pesquisar, é ir a campo mesmo. Então, a gente teve um lado conosco, uma universidade que foi para postos de gasolina, que foi para paradas perto de empresas, que foi para conversar com esse profissional, e era uma entrevista de 2 horas, sabe? E sentava e comia junto, e sabia... A partir dessa entrevista, a gente descobriu que a maioria condenava a exploração sexual, que muitos eram clientes da exploração sexual, mas havia uma falta de informação, mesmo de canais de denúncia e como se engajar, absurda. Então, a gente falou assim, por que a gente não desenha um programa que envolve empresas num pacto setorial e que essas empresas se capacitam para chegar até esse profissional, para esse profissional ser um agente de proteção? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse foi o nosso primeiro grande programa, junto ao setor privado, que a gente aprendeu uma forma de mobilizar um contingente maior de empresas, tendo um público-alvo muito definido, que, nesse caso, era o profissional caminhoneiro e ainda é. Então, assim, quando a gente lançou esse programa em 2005, a gente não tinha noção que, em 2014, a gente teria 1.500 empresas que fazem parte de um único programa. Estas empresas estavam preocupadas com a exploração sexual na sua cadeia de negócio, mas não sabiam o que fazer. Então, às vezes, criar um estándar também
a gente parte também de alguma... A gente precisa partir de alguma coisa e partir de alguma prática. Nós criamos o quê? Um pacto setorial. Lá nesse pacto existe um instrumento que diz as empresas precisam capacitar seus funcionários, precisam rever os seus contratos com fornecedores, precisam dar visibilidade para essa causa, apoiar iniciativas locais e tudo mais. A partir dessa experiência com o setor de transporte, que virou esse programa que a gente chama de Na Mão Certa, a gente falou o seguinte: e a construção civil? A gente vinha recebendo muitos contatos de grandes empresas que são clientes ou são construtoras e diziam o seguinte: nós sabemos que uma grande obra gera impacto. Nós precisamos de ajuda para reverter essa situação. Não sabemos como e estamos preocupados com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi a primeira demanda que a gente recebeu. Sabemos que o impacto existe, a exploração sexual está acontecendo, nós não sabemos o que fazer em relação a isso. E nós também não sabíamos. Nós falamos, bom, entendemos da causa, mas a gente nunca vivenciou essa realidade de canteiro de obra. Então, vamos, de novo, conhecer essa realidade. Nós fizemos um trabalho, uma grande pesquisa com os trabalhadores de grandes obras. Da mesma forma que a gente fez com o caminhoneiro, a gente falou, vamos ouvir esse profissional. Nós convidamos a Universidade de Sergipe, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para ouvir esses trabalhadores em algumas obras de diversos cantos do país. E, de novo, a maioria constatava que, sim, havia prostituição por onde eles andavam. Aí, no primeiro momento, eles não fazem a distinção entre prostituição envolvendo mulheres adultas e a exploração sexual de crianças. Só que a maioria apontou que já havia presenciado também a situação de exploração sexual. E o que a gente percebeu? Que esses profissionais estavam extremamente abertos a fazerem um trabalho de conscientização, um trabalho de engajamento, que, da mesma forma que os caminhoneiros, a maioria também condenava. Mas havia uma diferença importante ali, que o vínculo desse profissional com as localidades é quase zero, né? Porque a gente sabe que a maioria dos profissionais estão migrando pelo país, certo? Então, tem uma grande obra, são 15 mil homens que são deslocados. Não existe a quantidade de mão de obra suficiente e capacitada naquela localidade, então são profissionais que migram de outras regiões do país, e a gente percebeu que o nosso desafio era ainda maior que o desafio com o profissional caminhoneiro, porque, de certa forma, eles sabiam que eles estariam ali de passagem. Então, bom, se eu engravidar uma menina, ou se, enfim, eu for cliente da exploração sexual, amanhã eu não estou aqui. Então, o meu vínculo com aquela situação, com aquela realidade, é um pouco diferente do caminhoneiro que circula para o Brasil e volta nas suas paradas e volta nos seus determinados lugares. Mas a gente falou o seguinte: bom, o que a gente faz com essa informação de pesquisa? Essa pesquisa ela precisa servir para alguma coisa, a gente precisa colocar isso em prática. Então, nós procuramos a construtora Camargo Corrêa. Nós pensamos, vamos fazer um projeto piloto em 11 obras. A Camargo Corrêa já tinha uma preocupação em relação a essa causa, já estava vivenciando em muitas das obras que ela foi chamada como construtora a enfrentar esse problema. Também tinha abertura para desenvolver alguma coisa nova, quer dizer, nós não tínhamos, na época, nenhum método, não tínhamos nenhuma experiência para a gente se espelhar. Então, nós fizemos o quê? Um grande projeto piloto que a Carla vai detalhar. Esse projeto piloto ele envolveu 11 obras em 15 mil trabalhadores. Qual foi o primeiro grande aprendizado nosso? Não adianta a gente só trabalhar da porta para dentro, a gente tinha que trabalhar da porta para fora também, né? Então, a gente tinha toda uma metodologia de sensibilização dos profissionais. E, quando eu falo profissional, não é só o trabalhador, é também o chefe da segurança, é também o gerente da obra, ou seja, todas as instâncias que estão relacionadas àquele contexto. Mas foi extremamente importante a gente conversar com o trabalhador, porque a gente viu que ele também era vulnerável a uma série de coisas. Condições enfim,
dessa estada dele durante a obra precisavam ser revistas. Quer dizer, se o profissional ele vai se tornar um agente de proteção, ele também tem que ser tratado da melhor forma possível. Então, assim, o projeto piloto para a gente foi um grande pontapé para entender que tipo de método a gente poderia utilizar para trabalhar. Na nossa experiência, nós conseguimos sensibilizar trabalhadores, mas a partir do momento que a construtora entrou e o Instituto Camargo Corrêa entrou, nós conseguimos complementar essa experiência com o trabalho de fortalecimento de políticas públicas locais no entorno dessas grandes obras. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Não adianta você fazer a melhor sensibilização, não adianta você ter a empresa engajada, os profissionais capacitados, se a rede de atendimento local a crianças e adolescentes, ela não dá a retaguarda que precisa dar para a empresa. Depois desse momento, a gente resolveu fazer uma oficina nacional. Nós reunimos organizações da sociedade civil, nós reunimos outras empresas e reunimos o governo para debater o enfrentamento da exploração sexual no contexto das grandes obras. Qual que foi a primeira reação que a gente teve em relação a essa troca junto com esses atores? Os papéis... Por favor. Tá. Os papéis não estavam claros. Quer dizer, havia uma ora empresas assumindo o papel do Estado, ora o Estado indo além do seu papel, ora a sociedade civil não assumindo o seu papel de controle e monitoramento. Então, a gente percebeu que cada relato que a gente ouvia ali, existia uma fotografia diferente, um estágio diferente do enfrentamento a esse problema. Nós saímos com uma série de recomendações, que se tornou um documento que passou a ser utilizado por empresas, por governo. Foi nesse momento que a gente procurou o Centro de Estudos e Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, porque a gente falou o seguinte... não somos só nós que estamos querendo chegar num método, há várias empresas e organizações que estão querendo desenvolver, o governo também tem uma abertura para isso. Como é que a gente sistematiza essa história? Como é que a gente ajuda a todos esses atores a terem um método de trabalho? E nossa visão, nosso ideal naquele momento era ir além. E falou, como é que a gente influencia a concessão de crédito para grandes obras, a levar em consideração essa questão? O que a gente aprendeu também? A obra tem diversos estágios. Quando a gente chega, a gente já está praticamente enxugando gelo. Por quê? Tudo aquilo já está instalado, a exploração sexual já está acontecendo, todo o ritual de licenciamento já aconteceu, a obra já começou, e a gente começou a pensar, como é que a gente chega antes? Que mecanismos nós podemos criar? E aí eu acho que é um pensamento que a gente poderia desenvolver aqui nessa discussão, tanto com direito, quanto com sustentabilidade, quanto com a universidade, com a visão de negócio. Como é que o investimento pensa questões de direitos humanos de crianças e adolescentes, para que mecanismos anteriores sejam criados e para que, por exemplo, na hora de um ritual de licenciamento, se olhe para a questão ambiental, mas também para a questão social na mesma proporção. Isso, na prática, não acontece. Se vocês levantarem o que acontece, assim, o IBAMA faz lá o trabalho de todo o checklist ambiental, que também passa por questões sociais. O nosso tema passa absolutamente desapercebido. Ele não passa. Ele não está no checklist de ninguém. E não é só o nosso tema. Outros temas sociais também não estão. Então, assim, em que momento a gente vai conseguir elevar essa discussão para momentos anteriores da instalação da obra? Em que momento a gente vai levar essa discussão na hora de decidir a concessão do crédito? Outro dia eu estava conversando com uma grande empresa do setor hoteleiro, por exemplo. Ela estava me dizendo que o Banco Mundial foi um dos financiadores da expansão dessa rede e que eles tinham que atender algumas condicionantes na geração de empregos, que é uma questão extremamente importante. Eu fiquei me perguntando por que eles não têm que atender outros condicionantes em relação à proteção de crianças no turismo, por exemplo. Por que não? Né? Se de certa forma, já existe um mecanismo que condiciona a questão da geração de empregos, como
retorno esperado para aquele investimento que é feito pelo Banco Mundial. Por que não esse tema também na concessão de crédito, se a gente já sabe quais são as grandes obras que vão acontecer nesse país? Depois, o outro passo que a gente deu foi provocar o governo federal a criar uma agenda de convergência. Esse nome, agenda de convergência, parece uma coisa assim super inovadora, mas é simplesmente dizer o seguinte: Secretaria de Direitos Humanos, convoque os outros ministérios a trabalharem de forma integrada para enfrentar essa questão. E também parece uma coisa assim tão óbvia que deveria acontecer, mas ela não acontece. Quando a gente faz o diálogo sobre o enfrentamento à exploração sexual, a gente tem que falar com um ministério de cada vez. A gente não consegue que essa pauta seja uma pauta transversal. A partir do momento que nós provocamos a criação dessa agenda de convergência, a própria Secretaria de Direitos Humanos, que tem essa responsabilidade, começou a convocar meio ambiente, Secretaria de Planejamento, Casa Civil. E, na nossa visão, é assim que as coisas têm que acontecer. A partir do momento que a gente teve a experiência piloto, fez a oficina nacional e procurou o Centro de Sustentabilidade da GV, a gente conseguiu lançar um conjunto de diretrizes empresariais. Essas diretrizes estão disponíveis, acho que acredito, tanto no site do GVSES quanto no site da Childhood. Foi um primeiro embrião de standards. Na realidade, a gente não chegou ainda no nível que a gente gostaria, porque faltam métricas, né? Isso é uma questão muito importante. Como é que a gente consegue medir que esse esforço reduz o risco de operação das empresas, aumenta a competitividade, não diminui, muito pelo contrário. A gente ainda não conseguiu chegar nesse nível, mas quando a gente conseguir, vai ser até mais fácil para a gente conseguir engajar as empresas a incorporarem isso no seu modelo de negócio. Foi o que eu tentei falar hoje de manhã para o professor. A gente ainda está num estágio de aproximação dessa causa das discussões de responsabilidade social e sustentabilidade. Nós vamos ter que desenvolver mecanismos para apoiar as empresas, as organizações e o próprio governo a enxergarem o valor disso nas suas práticas. Isso ainda não está claro. Bom, feita essa roda, nós começamos a pensar como é que a gente dá escala para esse trabalho. Nós estamos justamente nesse estágio. A gente está querendo chegar, de fato, a um método, a um método que seja replicável, que possa ser adotado por outras construtoras, que possa ser incorporado por clientes de grandes obras. Vale a pena mencionar que o papel da construtora é um, o papel do cliente da obra é outro. O cliente da obra ele fica na localidade. A construtora ela tem um período de às vezes 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei se mais. Então, eu vou pedir para... A Carla vai agora continuar a apresentação, ela vai expandir esse projeto piloto, né? Vai falar sobre os aprendizados, os desafios. Depois, a gente vai fazer uma reflexão de o que a gente tem pela frente para poder replicar esse modelo e, de fato, desenvolver um método que seja útil para o país. E eu fico aqui no... Tá? Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite. Eu acho que esse dia, de fato, é muito simbólico, como a Malu estava comentando. Acho bárbaro a gente ter uma escola de direito fazendo um trabalho desse sobre direitos humanos em empresas, envolvendo a escola de negócios, uma das mais importantes do país. E acho que, para mim, pelo menos, é a grande sinal da esperança, porque vocês certamente vão acelerar as mudanças que talvez a gente está tentando promover para, de fato, a gente ter um mundo mais justo, mais sustentável. E quanto mais preparados forem os novos profissionais que vão integrar, por exemplo, o setor privado, mas também o setor público, as organizações do terceiro setor e também a própria academia, gerando cada vez mais informações e conhecimento relevante, acho que a gente vai dar um passo muito grande, né?
Eu trabalho na holding do Grupo Camargo Corrêa, é um privilégio enorme que me foi dado. E hoje eu vou focar um pouco nessa experiência dessa parceria com a Childhood e a construtora. O Grupo Camargo Corrêa, todo mundo refere muito e conhece pela construção civil, porque essa é a nossa origem, né? A gente começou como uma empresa de construção civil pesada em 1939. A gente faz 75 anos esse ano. E um ponto muito importante para colocar para vocês é o quão novo é esse tema dentro da agenda. Nós temos um instituto criado no ano 2000 e a gente tem uma parceria, né, estabelecida com a Childhood, apesar da acionista do grupo ser a criadora da Childhood, mas esses mundos estavam muito à parte, até que a gente conseguiu fazer uma ponte, como a Ana falou, desde 2000. Então, é muito novo. Esse tema ainda sobre qual é o papel da empresa na temática de direitos humanos, né, é algo que a gente não tem um conhecimento uniforme, né, dentro da empresa sobre uma resposta, né? Mas a gente está, eu acho que, caminhando. Tem outros negócios dentro do grupo, como, enfim, cimento, tecidos, alpargatas, imobiliárias, enfim. Então, a gente tem um grupo de empresas cujos acionistas gostariam muito, né, que fossem cada vez mais fortalecidas na sua gestão de sustentabilidade. E isso significa uma transformação cultural imensa, né? Na construtora, nós estamos hoje com 30 mil funcionários, projetos, obras aí em 7 países, e o track record assim deles, né, de mais de 500 obras aí executadas, todos em infraestrutura pesada. Então são hidrelétricas, pontes, estradas, rodovias, enfim, e por aí. E essa iniciativa, ela acho que nasce muito desse reconhecimento de um desejo de que as obras, de alguma maneira, deixem um legado positivo nos locais onde a gente passa. Por definição, se você está numa obra de infraestrutura, é porque aquela localidade, e especialmente na questão das hidrelétricas, está desprovida, né, de muitas coisas. Então, como a própria Ana falou, quando a gente chega numa localidade para empreender uma obra de hidrelétrica, por exemplo, que hoje se faz em 4 ou 5 anos, é muito rápido, e o impacto gerado local é muito relevante, nós nos deparamos com situações, né, de comunidades que não têm as políticas públicas instaladas. Então, de alguma forma, até todas essas condicionantes, né, elas são uma maneira de levar as políticas públicas para essas localidades. E essa confusão entre qual é o papel, né, do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil, uma sociedade civil que não está tão organizada nessas localidades, acabam aflorando muito, e a gente tem que entender qual é a nossa capacidade de resposta, né? Então, como comentei, o Instituto foi criado em 2000, o Instituto é o grande parceiro também, então é uma coisa tripartite aqui, né? E aí o papel do Instituto e da Childhood no desenho do que a gente batiza, né, do programa Grandes Obras pela Infância, ajudar a construtora das portas para dentro e ajudar a fazer o trabalho das portas para fora, né? Como a Ana colocou, acho que o importante assim, alguns resultados, né, dessa experiência recente é que para dentro das obras a gente conseguiu de alguma maneira fazer com que este tema entrasse no que a gente chama o sistema de gestão de obras, né? Tem uma sigla, chama SIGO. Tudo que passa por esse SIGO, todos os indicadores de como a obra está indo, né? E aí as questões socioambientais começam a fazer parte desta visão de sistema de gestão local, a gente conseguiu, né, de alguma maneira, inserir. Então, está ainda nesta fase, né, do conhecimento e reconhecimento do impacto que a construtora gera nesta causa. Como vocês vão ver, é sensibilização, é multiplicador, é falar com o gestor,
é o primeiro passo, até como o Caio falou, né, até em termos do trabalho escravo, o primeiro passo é reconhecer que existe um fenômeno acontecendo e que, de alguma maneira, está relacionado com a nossa chegada, né? O que fazer, como trazer para a prática uma visão, que é o que a Childhood traz, que é possível você transformar um potencial abusador, né, no protetor desta infância. A gente entra daí em toda uma outra temática, né? Que infância é essa? Quais são os direitos da criança e do adolescente? Imagina, se nós que temos o privilégio de estar nessa elite, não sei quantos sabem de cor quais são, você imagina o que é isso, né? Quando a gente vai para 30 mil funcionários, né? Então, é um trabalho bem, ainda assim, formiguinha, mas que vai tendo uma ressonância bastante interessante, né? Acho que uma coisa importante que a construtora também percebeu é que existem muitos terceiros, né, nas nossas obras, porque são especificidades, e é importante trazer esses terceiros também. É uma negociação, né? Você não obriga o seu terceiro a participar dos treinamentos e sensibilizações, você engaja, né? Espera engajar. Então, esse é um trabalho que também tem sido realizado. E quando a gente olha para a porta para fora, né, acho que um dos valores que a gente pode dizer de resultado dessa experiência é, primeiro, um diagnóstico da própria exploração sexual de crianças e adolescentes. Dados que, de alguma forma, estejam disponíveis, ou, se não, a gente começa a tentar reunir para ver qual é o grau de vulnerabilidade que há local, a gente começou a usar isto nas nossas diversas localidades das obras onde a gente está, né? A necessidade e a capacidade de fazer uma articulação dessa rede de proteção, né? Então, como trabalha um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, muitos desses municípios nem têm isso instalado, né? Então, quanto tempo você leva para criar, depois capacitar, e muitas vezes, olhando para o tempo da obra, quando você fez todo esse trabalho, nós já estamos na desmobilização enquanto obra, né? Então, tem aí um compasso bem desafiador para a gente entrar em termos de resultado para a causa, né? A formação e sensibilização de profissionais também de rede de ensino e de saúde, porque, de alguma forma, também estão relacionados a essa temática. E aí, enfim, um material extenso que clientes também contribuem para prevenção, sensibilização, né? Quando a gente olha a metodologia, assim, que o Instituto vem trabalhando tem relacionado essa parte do diagnóstico, né, cada vez mais focado nessa questão. Então, uma das primeiras perguntas é se aquele município conhece e tem um plano de enfrentamento, né? Se ele tem, ótimo, vamos fortalecê-lo e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Se não, como você desenvolve, né? Nos ajuda a elaborar esse plano daqui, né? Pode ir, não? Pode. E essa é um pouco a dispersão geográfica atual, na qual a gente está com obras, e todas essas obras que têm, então, o programa Grandes Obras pela Infância. E aí, o que a gente considera, assim, como avanços ou conquistas dessa experiência, né? A incorporação desse tema na implantação das obras, né? Acho que a pesquisa do perfil dos trabalhadores, como a Ana colocou, acho que ela nem falou, né, mas é a terceira pesquisa, ou na época era, né, a terceira pesquisa que tinha sido feita mundialmente sobre o perfil de trabalhadores de grandes obras, né? As duas que antecederam essa pesquisa eram uma americana e outra na China, com enfoques bastante diferentes. Então, esse é um público também que é muito pouco conhecido, né? E que hoje tem um perfil mesmo de expectativa e de relação com o trabalho, e aí com o território, e aí como que tudo isso se manifesta, muito diferente. Então, foi revelador também para a construtora olhar para o seu trabalhador com essa lente, né, não só no recorte da exploração sexual, mas também entendendo que isso também gera para a área de recursos humanos, né, das obras toda uma pauta a ser trabalhada, né?
o plano de ação para enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma conquista que a gente vê com muitos bons olhos, né? É bem aquela coisa, tem tantas políticas públicas, mas a gente não necessariamente as conhece e nem vê elas implementadas. Então, poder fazer essa ponte e estimular que os municípios onde a gente está tenham isso, reconhecemos como um grande passo, né? A própria oficina é formação dos multiplicadores. Daí tem uma série de depoimentos que realmente são absolutamente lindos, né? Quando você ouve, claro que a maioria das pessoas que estão trabalhando em obras são homens, né? São jovens, são de 25 a 35 anos, e quando você vê que por meio das sensibilizações, você identifica multiplicadores, e tem um caso em especial que ele vai de várias obras, né, termina uma, vai para outra, etc. Ele leva o kit que ele criou, né, ele tem o filme Sol, Vale do Sol. Anjos do Sol. Anjos do Sol. Anjos do Sol debaixo do braço, e aí ele que, né, enfim, algo que o tocou muito e aí a gente vê o poder de mobilização que os indivíduos têm, né, quando entram em contato com uma temática que antes era absolutamente desconhecida a eles, né? Essa sensibilização dos gestores, nada na obra pode acontecer se o chefe daquele núcleo, né, não permite. Então, a obra tem 15 mil funcionários, por exemplo, você divide esses em células de no máximo 10. Então, o líder destes 10 é o cara-chave, né? Esse 10 está em outros... Então, cascatear isso para que os gestores que têm uma pressão tremenda, né, para entregar uma obra de hidrelétrica, que não é coisa pouca e nem assim, simples, você engajar e ter o tempo de atenção desses gestores para incluir essa temática, né, que não faz parte do seu repertório, a gente vai vendo que a coisa vai avançando, né? E a parte de comunicação interna, que eu acho que a gente pode se orgulhar bastante, que eles são bastante criativos. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento, e aí cada obra tem uma autonomia fantástica, cada uma vai fazendo, vão competindo entre uma e outra, né? Quem faz o dia mais bacana e etc. A coisa já está absolutamente fora de controle do Instituto, da Child, é algo que já faz parte do calendário de atividades e de ações de cada uma das obras da Camargo, né? E a parceria com o Instituto nesse fortalecimento do sistema de garantia, que, como eu coloquei para vocês, é um trabalho de mais longo prazo. Então, nós temos várias situações onde a obra já foi desmobilizada, mas o Instituto fica um tempo ainda para poder fazer com qualidade essa parte da capacitação, que são sempre com parceiros, né, como a Associação Brasileira de Magistrados, né, a BMF, e outros parceiros também, né? E desafios, eu acho que assim, esses sintetizam alguns que a gente vem refletindo, né? Primeiro, essa clareza enquanto aos papéis, né? Quando uma obra se instala numa localidade, de fato, a demanda e a expectativa local de que se trouxe, né, o capital privado para resolver tudo, né, se instala. Então, como você desconstrói essa expectativa? E um outro grande desafio que a gente tem, ainda dentro do âmbito da iniciativa privada, é a nossa relação com o cliente, né? No fundo, quem fica lá durante aqueles 4, 5 anos gerando um tremendo impacto são as camisas amarelinhas da Camargo Corrêa. Ninguém está aí para saber se o cliente é fulano, ciclano, beltrano, etc., que ficará depois, porque o que estamos vivendo hoje, né, é algo que quem está causando, né, é a Camargo Corrêa. Então, agora, tem limites dentro dessas condicionantes, né, como a Ana colocou, que são de nossa responsabilidade, e tem uma série que são de responsabilidade do cliente. Às vezes, o cliente até contrata a construtora para poder fazer. Às vezes, ela contrata um monte de outras empresas para fazer. Então, o nível de articulação dos diversos atores privados que estão lá para fazer outras coisas é grande. E o que a gente tem percebido e
precisamos aprimorar muito isso, e acho que vocês podem nos ajudar, é como que a gente dispersa menos tempo e recurso para otimizar a ação que, durante aquele período, é de alto impacto mesmo, né? Quando a gente... e daí, o outro, que está no primeiro ponto também, é qual que é o papel também, e como você fortalece essa instância que é do poder público local, né? Substituir este papel é uma tentação, né? Mas ela é absolutamente inviável, né? E, especialmente, quando a gente entra nessa questão também da criminalização, da legalidade, etc., que é algo que a gente não tem a menor competência para fazer. Então, mas como criar mecanismos para fortalecer uma presença maior também do Estado, que, às vezes, por exemplo, em geral, a gente viveu muito isso, acho que vocês viram também, né, as rebeliões que tiveram no início da obra, que não é nem só o poder, né, local, mas sim do Estado, né, e às vezes da federação também, né. Acho que o último ponto é em termos de mensuração de resultados. Esse é um estresse gigantesco para quem trabalha dentro de uma construtora, onde 90% das pessoas também são engenheiras, né? Então, tudo isso que eu falo, que bacana que a gente avançou e fez a multiplicação e o sensibilidade, and so what, né? Qual era o ponto de início? Não tem o dado. Qual é o ponto de saída? A gente também não sabe, porque a gente não sabe. Então, enfim, saiam dessa cilada, né, e encontrem uma forma, um indicador, porque a gente precisa saber se o que a gente está fazendo realmente está gerando algum resultado positivo, né? Não parem de medir esforço, queremos ir justamente para o outcome, né? E isso não é fácil, mas é por isso que a gente está aqui, né, numa escola de excelência que vai nos ajudar também a encontrar uma resposta. E talvez um último que não está aí, mas tem a ver com a temática da exploração sexual também. Acho que a gente viu mais cedo com o Caio o tema do trabalho infantil, né? O trabalho infantil, rapidamente a gente cria uma imagem na cabeça, né, da criança, enfim, carregando alguma coisa, né? Não deveria estar lá, deveria estar na escola, deveria estar brincando, deveria estar com a família, sei lá. A exploração sexual e o abuso ainda são temas que a gente não tem uma familiaridade de discutir, pelo menos eu digo dentro do âmbito da empresa, né? Então, o fenômeno também, quando a gente vai para obras que estão na região do norte, é mais desafiador ainda, porque a gente encontra uma situação onde a própria família não necessariamente, enfim, ela pode ser um pouco cúmplice desse aliciamento das crianças, e a gente também percebe uma sociedade civil muito pouco mobilizada em contra, né? Quando a gente fez um diagnóstico em geral em 3 municípios ali próximos, onde gostaríamos de atuar, não saiu essa demanda. Não é reconhecido. A gente bateu na porta da secretária de Educação, de Saúde, do prefeito, né? Qual é a demanda? Não aparece. A gente instiga, bom, mas nós vamos fazer um programa aqui para essa questão, porque a gente sabe que isso é um fenômeno quando vem grandes obras. Tudo bem, então faz. Então, assim, e a gente teve, de novo, um esforço, acho, muito grande, né, em alguns municípios ali, com muito pouco resultado, né? Então, como que a gente trata disso, né, num ambiente muito mais amplo, que é criar uma consciência do que é uma infância livre da exploração e da violência, é algo que é necessário, e aí, certamente, com outros atores vindo junto, né? Bom, indo para a conclusão, na prática, o que a gente viveu, por mais que a gente tenha começado o trabalho da porta para dentro, se a gente não tivesse feito esse trabalho junto com o Instituto Camargo Corrêa da porta para fora, a gente não teria atingido os resultados que a gente atingiu. Isso é extremamente importante e demanda muito mais recurso e tempo, né? Como a Carla colocou. Em determinadas situações, a construtora sai e o Instituto continua, né? E fazer o diagnóstico da exploração sexual é catar a informação que está dispersa. Isso a gente trabalha
uma causa que envolve educação, que envolve saúde, que envolve assistência social. Então, você tem que investir tempo minimamente para coletar as informações que estão disponíveis e, se não existe informação nenhuma, gerar algum sistema para essas informações, algum canal de denúncia, alguma coisa para isso começar a acontecer no entorno dessas obras. Até para você poder medir o que evoluiu, o que não evoluiu, porque se você não parte de um marco zero, você não tem nem como ter uma referência. E muito do nosso trabalho, ao longo desses anos, tem sido criar este marco zero. Eu vou só pedir licença para fazer um parênteses. Nesse momento, a gente está se deparando, por exemplo, com a Copa do Mundo. A gente trouxe para o Brasil uma pesquisa internacional que mostra evidências do aumento da exploração sexual de crianças e adolescentes em grandes eventos. E aí não falo só da Copa, mas a gente pode extrapolar para o Carnaval, Olimpíadas e outros grandes eventos. Ninguém nunca mediu isso. Ninguém mediu na África do Sul. Ninguém está se preocupando em medir isso aqui no Brasil. A gente está provocando uma medição para que a gente consiga mostrar que, olha, a gente tinha evidência e isso se comprovou através dos sistemas de denúncia, os canais de denúncia que existem no país. É necessário criar soluções multi-stakeholders, porque realmente não adianta a empresa fazer um trabalho, se preocupar com o legado, fazer um trabalho exemplar da porta para dentro, se isso não for incorporado pela comunidade. Então, do ponto de vista da construtora, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista de uma organização social independente como a Childhood, nós precisamos sempre criar soluções que permaneçam, e por isso que é importante fortalecer as políticas públicas locais. Que tem a ver com esse próximo ponto. Na realidade, na nossa experiência, é só construindo planos municipais que a gente consegue, de fato, dar continuidade a esse investimento. É isso que veio acontecendo como decorrência desse trabalho que a gente fez nas 11 obras em parceria com a Camargo Corrêa. Uma outra questão que a gente chama a atenção é a perspectiva setorial. Aí eu volto ao meu ponto inicial. Como é que a gente pensa mecanismos para chegar antes e influenciar essa concessão de crédito? Como é que a gente pensa, por exemplo, a desenvolver estándares que possam ser adotados para o setor? Como é que a gente influencia o ritual de licenciamento de uma grande obra a olhar para temas de direitos humanos, ambiente, olhar para temas de direitos da criança e adolescente? Enfim, eu agregaria mais um ponto ainda que a gente não colocou nesse aprendizado. Como é que a gente mede tudo isso? A gente chegou num ponto que a gente falou o seguinte: na ausência de indicadores, na ausência de um marco zero, pelo menos a gente deve medir quanto custa não agir. Qual o tamanho do risco dessa inação? Qual o custo dessa inação, do ponto de vista de uma empresa, do ponto de vista do governo? Por exemplo, se a empresa não, no caso, uma construtora, se ela não atacar esse problema de frente, ela pode ter um risco de reputação, um risco de imagem. Qual é o tamanho desse risco? Porque, na ausência de indicadores, a gente tem que entrar por algum processo que a gente consiga dimensionar o risco de não agir. Acho que, em geral, é isso. E em relação à nossa experiência, não basta também ter diretrizes. A gente aprendeu, tanto no turismo, quanto no setor de transportes, com os profissionais caminhoneiros, que a gente criou um pacto, agora, tanto com o setor de construção civil. Lançar diretrizes é uma coisa, conseguir implementar é outra, bem diferente. Então, a gente, às vezes, entra para uma discussão mais macro de setor, mas a gente tem que ter condição de falar assim, então, tá bom, como é que eu desdobro essas diretrizes e elas vão ser colocadas em prática? Nós vivenciamos essa experiência com o turismo. Nós trouxemos para o Brasil um código de conduta contra o turismo sexual. Esse código de conduta dizia tudo que as empresas podiam fazer. Mas como é que isso se transforma numa política empresarial? Como é que isso é incorporado na gestão da empresa, como a Carla falou? A gente trabalhou
um processo de implementação disso tudo. Eu acho que o nosso desafio como Childhood agora é olhar para essa experiência e falar assim, como é que a gente transforma isso num método e como é que a gente transforma isso num guia de implementação que seja replicável não só pela construtora Camargo Corrêa, mas também pelas outras construtoras e para as outras empresas que são clientes de grandes obras nesse país. É isso. Repetimos. Obrigada, Ana. Obrigada, Carla. Eu acho que isso foi realmente um panorama muito interessante para todos nós. Porque nós que sabemos e acompanhamos, cada vez a gente descobre coisas novas. E eu vou abrir o debate. Eu vou pedir para quem tiver alguma coisa para perguntar, para acrescentar. E queria também depois ouvir os comentários do professor Michael Postner. Mas primeiro abrir o debate para quem quiser. Aí. Obrigada. Oi, meu nome é Lívia e desde janeiro eu tenho a oportunidade de integrar a equipe do GVCS, que está desenvolvendo junto com a Childhood, com a Direito GV, as diretrizes empresariais para a proteção integral de crianças e adolescentes. E a minha pergunta vai para você, Carla. E está muito claro que a Camargo Corrêa está, talvez, anos-luz à frente de muitas empresas, mas eu queria pedir para você voltar um pouquinho no tempo e dizer como que foi esse desafio de levar essa agenda que o Instituto comprou para a operação da empresa. Então, como isso sai de uma ação social para o coração da empresa mesmo? Já vai pegar todos? Oi, meu nome é Júlia Magalhães, eu trabalho no Instituto de Pesquisa chamado Ideia Fix. Acabei de desenvolver uma pesquisa sobre esse tema para uma grande empresa. Então, eu tenho muito interesse em saber, porque a gente identificou que, de fato, né, essa questão, esse desafio que vocês colocam de qual que é o papel da empresa, qual que é o papel da sociedade civil, qual que é o papel do governo, eu sinto que há uma resistência muito grande ainda do setor privado de reconhecer esse impacto, né? Essa busca pelo perfil do trabalhador, eu tenho a impressão também de que talvez não seja o perfil do trabalhador, mas seja a circunstância em que ele é colocado, né? Eu queria saber um pouco o que a Lívia perguntou, como que vocês trabalham isso na alta gestão da empresa? E uma outra pergunta que eu queria até um esclarecimento seu é como que funcionam os consórcios, porque, por exemplo, Belo Monte, você tem várias empresas envolvidas e a responsabilidade social fica na obra. Isso não é do corporativo. Então, eu queria entender como que isso funciona na prática. Boa tarde, meu nome é Ana, também. Eu peço desculpas por estar tão longe, é que eu estou conectada aqui na tomada, então, desculpas. Você tem iPhone também? Então, estou toda conectada aqui com todos os aparelhos eletrônicos. Tudo Então, desculpa por estar longe de todo mundo. A minha pergunta vai um pouco, acho que na linha dela, que a Carla ela comentou que vocês fazem um trabalho de engajamento também com as empresas terceirizadas. Mas, na fala dela, o que me chamou muita atenção foi que ela falou que as empresas não são obrigadas a também ter práticas de engajamento, nós convidamos, enfim. A minha dúvida seria justamente, acho que é um pouco geral assim, para todas as empresas, por que não trazer alguma forma de obrigar mesmo as empresas terceirizadas, as empresas que participam, que, de certa forma, auxiliam, né, o trabalho geral da empresa principal a ter práticas de responsabilidade social corporativa, de também ter no seu core business esse tipo de atividade, de atitude em prol dos direitos humanos. É isso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Pode ir? Então, tá bom. Bom,
Ótimas perguntas. Como foi a inserção do tema na construtora? Acho que também é aquela coisa de momento, contexto, tudo. Então, 2000, a gente criou o Instituto, 2006 passamos por uma revisão profunda de revisão estratégica. E aí, a gente, fruto dessa reflexão estratégica do Instituto em 2006, foi a oportunidade de fato, aproximá-lo das operações das diversas empresas do grupo, né? O que a gente constatou é que o Instituto tinha sido criado com essa filosofia, essa é a visão das acionistas, mas ela havia se distanciado bastante dessa missão. Então, ele fazia uma ação, enfim, desalinhada, né, até geograficamente e das empresas, e quando a gente foi mergulhar um pouco mais nas empresas, a gente viu que as empresas faziam um monte de ações sociais, porque, é lógico, elas estão inseridas em localidades que têm listas de demandas gigantescas e elas acabam fazendo. E, no final, a gente chegou à conclusão de que a gente estava perdendo tempo e dinheiro, né, e esforço e tudo, porque tudo gerava nada, né. Tá bom, então vamos reaproximar essas realidades. E nessa reaproximação das realidades, a gente teve uma oportunidade de fazer um aprofundamento do entendimento das lideranças, da alta gestão da empresa, sobre qual é o papel da empresa na sociedade. E esse processo gerou um movimento muito forte para entender que o investimento social é uma parte de uma agenda de responsabilidade social da empresa e que, naquele momento, talvez assim, a ordem do dia era pensar mesmo na tal sustentabilidade corporativa, né? E essa agenda se ampliou muito, porque era muito além de pensar a comunidade e o que, eventualmente, podia fazer em termos de investimento social, né? Extrapolava isso para a relação da empresa com todos os seus stakeholders e uma visão muito desafiadora, né, de como fazer isto com sustentabilidade inserido na estratégia de negócio. Hoje, 2014, a gente continua lutando por esta inserção na estratégia, né? Então, em 2009, eu acho que foi aquelas coisas de conversa de bar também, assim, né, no jardim lá que tinha, né. E, enfim, a gente falou, bom, vamos encontrar, vamos ver se tem aqui espaço para a gente inserir essa temática, já que o Instituto já estava com um trabalho muito mais relevante inserido na lógica das empresas e uma abertura da liderança muito maior, né. E, olha, sendo muito sincera, a gente não teve esforço nenhum quando a gente levou a ideia, não teve nenhuma resistência. Foi do tipo assim, nossa, acho que a gente tem que embarcar nessa. E eu acho que a Childhood foi muito feliz, especialmente na sua proposição de que isso não gerasse uma especulação acusatória da empresa, mas sim, vamos olhar de frente o que a gente implicitamente acredita que pode estar acontecendo, para que, em posse a uma informação mais qualificada, de fato, possamos fazer algumas ações na direção da proteção de uma infância, né? E eu acho que a gente teve muita abertura de olhar para essas incoerências. Por que a gente está, enfim, e a gente passou por esse processo. Em 2009, a gente tinha uma proposta do Instituto, trabalhando com a empresa, com a construtora, que não tocava nesse assunto, né? Tocava num assunto de uma proteção da infância muito mais ampla, tocava no assunto da melhoria da qualidade da educação, oportunidades de geração de trabalho e renda, que esse sim é um ponto fantástico, porque é uma obra que vai numa localidade, entra, sai, mas gera uma demanda também local, potencialmente, né, para produtores locais se organizarem, gigantesco. Então, a gente estava fazendo justamente esse SPEN, assim, o que tem de bom, já que você vai, né? Que oportunidades para a redução da pobreza a gente pode aqui fortalecer. E, no quesito exploração sexual de crianças e adolescentes, vamos primeiro aprender, que foi essa primeira abertura da pesquisa, né? A partir da pesquisa, que eu acho que foi também extremamente bem conduzida, e os resultados compartilhados de uma maneira com a alta gestão, né,
nessa perspectiva. Vamos transformar, como foi na mão certa, esse potencial cliente em um protetor da infância, né? Isso, na hora, os gestores falam, putz, super bacana. Então, o que a gente tem que fazer? E, de novo, é engenheiro pragmático. O dia seguinte, virou a chavinha e falou, cadê o kit? Né? Como é que a gente faz? Né? E aí é que a gente se depara, né, um pouco o que eu trago aqui é um pouco a frustração também que a liderança traz, de falar, estamos fazendo, mas isso não é suficiente. Você fala, vocês estão tão avançados, a gente se acha nada avançado. Assim, a gente não reconhece, a gente reconhece que tem passos, mas são tão pequenos frente ao que a gente precisa fazer, né? Mas a gente sabe que as mudanças, enfim, são um pouco dessa maneira. Em termos de consórcio, consórcio é uma dinâmica muito mais complexa. E aí, assim, no consórcio sempre tem um líder do consórcio. Quando o líder do consórcio somos nós, a gente implementa, obviamente, as nossas políticas. Quando é outra empresa, a gente tem tido uma abertura do líder do consórcio, que é Andrade Gutierrez, no caso de Belo Monte, grande para, enfim, compartilhar experiências e know-how, né? Mas aí quem dita o ritmo, né, de colocar isso na obra aí a responsabilidade é do líder, então é mais difícil. Engajamento de empresas terceirizadas, por que a gente não obriga? Então, a gente tem algumas instâncias que são obrigatórias, como, por exemplo, é o diálogo diário de segurança, aquele momento, né, todos os dias, são no máximo 7 minutos, que aquele líder, né, se junta. E imagina quantos recados em relação à segurança não tem que se passar ali. Então, o que a gente já combinou com as obras é que, uma vez por mês, esse assunto entra. Então, neste momento, sim, tem ali, mas para as oficinas de sensibilização, de indicar, né, e criar e formar os multiplicadores, realmente aí a coisa é mais assim, na boa vontade, né? Agora, a gente tem uma diretriz clara também na empresa, que o nosso desejo é trabalhar com like-minded clients e like-minded suppliers, né? Assim, é possível fazer isso em todo o tempo? Não, mas a gente tem também um programa na construtora que chama Parcerias para a Sustentabilidade, que é olhando para a cadeia de suprimentos, identificando ali aqueles que estão atuando em áreas mais estratégicas de suprimentos para nós, mas que não são as grandes, né, já são as médias, e como que nesse programa, em um ano, a gente acaba inserindo muitos os assuntos de responsabilidade social. Então, a gente tem uma preocupação em fazer isso, mas, sem dúvida alguma, se isso fosse uma prática, né, de um número muito maior de empresas, a gente vai ver isso tendo uma ressonância muito maior, né? Bom, acho que nem todos me conhecem, eu sou a Flávia Scabinha, sou professora aqui da Escola de Direito da GV e faço parte do grupo de Direitos Humanos e Empresas, junto com a Malak, Tamara, Oscar e outros que estão aqui presentes. Acho que uma questão que foi feita já na palestra do professor Posner, eu acho que vale a pena recolocar aqui, e olhando para tudo isso, na conversa que nós tivemos também, Carla, onde está o papel da universidade nisso, né? Onde vocês entendem que seria interessante a universidade reagir e qual é o seu papel nessas agendas? Porque no ano passado nós tivemos a experiência com o GVSS, né, com a Letícia, com a Lívia, e grande parte do trabalho foi voltado, de alguma forma, a entender o diagnóstico de quais são as fraquezas locais. Então, que eu acho que há pouca informação sobre isso, então a universidade poderia agir sobre isso, trazer informações. Mas, mais do que isso, a gente gostaria de reagir no como fazer, né? E aí a gente tem alguns instrumentos internacionais, o RUG é um deles, a ideia de due diligence, mas eu gostaria de escutar de vocês o quanto isso faria sentido não do ponto de vista empresarial e quais são os grandes desafios, porque aí juntando com outra questão que foi colocada também de manhã, eu acho que esse discurso está na lei, ele é muito bom, mas infelizmente ele não é capaz de fazer atingir todos os organismos internos da empresa. Então, por exemplo, eu mesma que atuei bastante tempo na parte do departamento jurídico,
que eu sei que enquanto aquilo não for percebido como um risco, não houver uma ação judicial, eu não vou ter um olhar fixado para isso. Então, complementando a pergunta que foi feita, além disso, como que a gente trabalha também para criar instrumentos que tenham enforcement, que sejam capazes de mudar o interno, né, para que isso passe a ser percebido como um valor agregado em relação à questão jurídica de risco. Então, um pouco do que eu vejo em relação à escola de direito atuando nesse sentido teria a ver com esses dois cenários, mas eu acho que isso ainda é um começo de discussão, né? Foi algo bastante exploratório que nós começamos, mas que eu acho que poder trabalhar junto com empresas e com a Childhood para construir algo que seja de fato aplicável seria o melhor modelo. Então, qual a contribuição vocês poderiam dar em relação ao que vocês esperam de nós aqui da academia? Perfeito. Vou começar? Bom, primeiro... Você quer mais? É uma pergunta bem simples, na verdade. Talvez até a gente já tenha falado sobre isso nas nossas reuniões. Então, eu me chamo Júlia, também sou do grupo. Trabalho também no Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos. E é uma pergunta simples. Quando vocês têm um problema concreto, o que tem funcionado? Porque vocês falaram bastante hoje de prevenção. A gente já falou sobre isso, mas acho que como a gente está num público aberto, acho que seria interessante ouvir concretamente, quando ocorre nas grandes obras, quais são os mecanismos que vocês já adotam ou têm adotado que tem funcionado. E uma das coisas que a gente discute bastante nesse diálogo sobre direitos humanos em empresas é a falta de mecanismos da empresa para conversar com a população atingida. Então, não só dos próprios trabalhadores, mas como é que se dá esse diálogo com as comunidades atingidas. Embora aqui pode ser a família, pode ser a criança, enfim. Essa é a pergunta. Obrigada. Tá bom. Quer falar, né? Bom, primeiro, assim, no nosso ponto de vista em relação ao papel da universidade, a gente enxerga alguns papéis, né? Em primeiro lugar, a gente não fez nenhuma pesquisa sem envolver a universidade. A gente costuma fazer isso sempre. A gente enxerga que a universidade tem um papel de trazer, fortalecer, agregar valor em pesquisas de ponta. A gente teve muita dificuldade quando a gente começou esse trabalho, a gente não sabia de onde começar. Então, assim, nós fomos investir na pesquisa porque não existia nenhuma outra pesquisa. Se existisse, a gente já teria ido para o campo direto. Então, assim, do ponto de vista de pesquisa, eu acho fundamental. Pontos de vista de formação de lideranças. Foi falado isso aqui hoje de manhã. Faz total diferença dialogar com um profissional, por exemplo, do setor privado, que está numa posição de gestão, numa posição de administração, se ele tem uma cabeça que entende que as discussões não devem ser apartadas. Não adianta a gente olhar só para o negócio, ou só para a questão ambiental, ou só para a questão social, ou só para a questão de direitos humanos. Tudo isso tem que ser integrado. Então, assim, dialogar com profissionais que têm essa percepção e que são formados com essa perspectiva faz toda a diferença. E parece uma coisa que está só na questão do indivíduo, mas, assim, no fundo, quando a gente fez aquela conversa, eu acho que a gente teve a sorte de chegar nessas pessoas. Porque, assim, você não muda um sistema ou um estilo de gestão se você não consegue engajar as pessoas que estão tomando decisão. Então, acho que esse é um outro papel que eu acho que é extremamente importante. Uma outra área de contribuição, para mim, é a área de monitoramento. Do ponto de vista da Childhood, a gente precisa de um parceiro, e acho que a universidade tem um papel muito grande nisso. Como é que a gente qualifica as experiências? Como é que a gente olha para essas experiências e diz assim, essa daqui está evoluindo, essa daqui não está evoluindo? Como é que a gente dá uma chancela para as coisas? Então, assim, por enquanto a gente fala de piloto, mas a gente espera que chegue um momento que a gente não fala mais de piloto. Quer dizer, tem práticas sendo implementadas, mas, assim, a gente precisa diferenciar as práticas que estão, de fato, cumprindo todos os requisitos das que não estão. Então, a universidade
é importante que ela nos apoie nesse monitoramento. Tem algumas empresas que pedem para a Childhood fazer uma chancela. A gente falou, mas como que a gente vai dar uma chancela? A gente vai lá dar a nossa opinião, se o processo foi bem feito ou não. Quer dizer, que neutralidade a gente vai ter nisso? Quer dizer, que instrumento a gente vai utilizar que seja útil não só para aquela relação com aquela empresa, mas com outras empresas. Então, eu vejo claramente um papel da universidade em relação a isso. Agora, sobre a questão prática, eu diria o seguinte, em qualquer situação, seja da construção civil, seja do turismo, etc., o que a gente tem trabalhado junto com as empresas é a inserção de cláusulas nos contratos de trabalho com os profissionais. Ponto. Isso já está rolando. Isso junto é o mecanismo primeiro que a gente conseguiu implementar e falou assim, a gente tem que partir de algum lugar, entendeu? Desde que essa cláusula também seja claramente comunicada para o funcionário. Isso tem que estar claro desde o processo de integração. Então, isso a gente fala muito com o setor de turismo. Não adianta colocar a cláusula e a pessoa descobre no momento que ela infringiu a cláusula, entendeu? Então, assim, ela precisa saber que existe. Parece uma coisa básica, mas às vezes na prática não acontece. Então, desde o processo de integração de um novo funcionário, ele tem que saber que aquela empresa não tolera a exploração sexual, aquela empresa não permite que aconteçam casos de exploração sexual dentro da empresa, fora da empresa, envolvendo o funcionário, etc. E é esse mecanismo que a gente tem utilizado. E, além disso, quando você investe na rede de proteção local, você tem que acionar os serviços locais. Então, assim, a partir do momento que existe um caso de exploração sexual numa grande obra ou num hotel, ou tem que ser feita uma denúncia. Foi feita uma denúncia, o Conselho Tutelar começa a agir. O centro por exemplo, de atendimento à criança e adolescente especializado tem que agir. E aí o mecanismo... É que não adianta a gente ter um mecanismo paralelo. A gente acredita que a gente tem que fortalecer os mecanismos que a lei já dispõe. A gente tem que fazer com que eles aconteçam, senão a gente está criando uma situação que não se sustenta, né? Então, na prática, é isso que a gente está fazendo. Perfeito, acho que não tenho muito mais a acrescentar, não. Eu queria somente falar uma coisa para reforçar um pouco o que a Ana colocou. Eu acho que nós, digamos, esse é um exemplo, não, de uma boa prática que está acontecendo no Brasil em torno de um tema que é um tema muito complexo, né? Mas que ele tomou uma força muito grande em termos políticos, em termos jurídicos, porque nós tivemos uma mudança jurídica no Código Penal, no mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente, graças a uma mobilização social muito grande da década de 90, final de 90 e 2000. Então, é importante um pouco contextualizar também o ambiente político onde isso acontece, porque a gente tem que medir quais são as forças de objetivos estratégicos que temos que ter em relação a essa área para que ela não resulte em uma ação de uma boa prática e que termina em uma relação de uma boa prática e que não muda um cenário político, um cenário de advocacy para uma mudança. O que a gente está querendo é que aconteça realmente uma mudança em termos de condicionante, em termos de rito de licenciamento, que aconteçam instrumentos de monitoramento e de fiscalização, que acontece uma mudança de mentalidade e de cultura em relação à infância. A gente precisa também dar vozes à infância, que ela não existe dentro das obras, porque dentro das obras não tem criança. E dentro do ambiente da obra, das grandes obras, não tem criança. Tanto é que a gente está mudando a nossa linguagem, está falando de território de influência. Não está falando, quando a gente fala de criança, não está falando dos 2 quilômetros onde tem um campo de trabalho, não está criando, está falando de território de influência, onde essa obra tem todos os impactos territoriais. Então, eu acho que é muito importante também a gente ver quais são os avanços que o Brasil
tem, e também a nível internacional, se tem em outros temas importantes quanto, digamos, em termos de violação de direito da criança e do adolescente. Então, como é que a gente lida com uma parte de vitória, de conquista, embora sempre muito relativa e sempre muito para ser controlada, em relação ao trabalho infantil? Semana passada eu tive a oportunidade, graças a sempre um convite da Childhood, de estar em uma reunião sobre a Olimpíada, no Comitê sobre as Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, e toda a fiscalização em relação a toda a cadeia de clientes que estão sendo envolvidos nas obras. Então, o trabalho da Olimpíada sobre o trabalho infantil está acontecendo. Todos os casos e as denúncias que já aconteceram em relação à exploração sexual perto de obras de infraestrutura, de Estado, etc., esse tema não consegue ter o mesmo tipo de legalização e de critério que tem no trabalho infantil. Então, eu gostaria um pouco de falar com a Flávia, com a Malaco, com todo o grupo jurídico aqui, que a gente tem um trabalho muito grande para fazer nesse sentido. Porque a gente tem que conseguir dar um salto, dar um salto nisso, da denúncia a ser realmente, a ter um instrumento jurídico de fiscalização. Nós temos no Brasil uma associação de magistrados e de promotores que são muito perto de todo esse movimento, não? São nossos amigos, companheiros, que em todo o Brasil, não, estão fazendo um trabalho excelente, e a gente está sendo muito, acho, muito tímido a não dar visibilidade necessária, não para falar bem da Camargo, mas dar a visibilidade do que essa boa prática significa, exatamente nessa perspectiva, em uma perspectiva de uma transformação e de uma mudança a nível de licenciamento e a nível também de instrumentos de monitoramento e de fiscalização. Acho que são duas coisas importantes. E voltar a falar essa coisa que falou a Ana, último, que é muito importante. A empresa não pode se substituir ao papel do Estado, não pode ser dentro da empresa, não pode ter um lugar de denúncia. Ela pode ter um lugar, uma referência dentro da empresa para que seja aconselhado, para que seja orientado, para que sejam tomados todos os mecanismos, mas a empresa não pode se substituir aos instrumentos de política pública que devem ser fortalecidos com a ajuda, naturalmente, da empresa também. Obrigada. Just first of all, this has been, to me, really a fascinating conversation and example, and what you're doing is really fantastic. I have a couple of reactions, one of which follows very closely from what was just said. In this instance, it seems to me private action can never be a substitute for what government does. And so part of the challenge here is to reinforce with government the importance that the private sector pays to this, and to reinforce legal and governmental institutions. Because that ultimately, this is the role of the state, to protect its own people. And if the state's failing to do that, everybody, whether it's civil society groups or lawyers or companies, need to reinforce the notion that the state has to step up. So that's the first point. Second, it's interesting, a number of the things you said resonate very strongly to me. One is the importance of senior business leadership in these issues. There's no substitute for a CEO saying, this is my project, this is what I care about. And even if you have only one or two CEOs in an industry saying, this is what we're doing, that message so clearly works its way down in a company. You have to have a two-track approach. You need to do a lot of things at a middle level, but it's also got to come from the top. If you don't have the top leadership, then all the energy in the world is not going to get you where you want to go.
The other thing that's interesting and that you talked about, in a big construction facility where you're dealing with multiple companies, it's never going to be enough to pick off one or two or three. You've got to fight for collective action. Companies in the commercial sector that are competitors don't like cooperating on anything. It's against their DNA. They're competing with each other. And so part of the challenge is to say, okay, keep your competitive juices at the door. This is actually a place where working together serves everybody's interest. But it doesn't come automatically. It goes against their way of thinking. Several times you talked about standards and about pilot projects. We need to go beyond pilot projects in these things. We need to get this coalition of companies in an industry to say, we actually have to have some standards. It's not enough that we try to do the right thing or we take various experiments. At the end of the day, there has to be a common standard. And with that go metrics. Businesses live and die on metrics. If it's efficiency, if it's profitability, whatever it is, every company spends a lot of time, every successful company spends time and energy making sure that they are tracking success with key performance indicators, benchmarks, metrics. We've got to attach metrics to standards so that people know what they're being judged on. And then the last bit that goes with that, two last bits go. One is that once you've even figured out the standards, lots of companies struggle with how do you implement this. People want to know, how do you actually do this? And I think you gave some good examples of beginning to identify best practices. What does this look like in practice? And how do you say to a company that's new to the game, okay, this is what others have done? The more we can illustrate what it looks like in practice, the more likely it happens. And then finally, last but in some ways the most difficult, is the monitoring and evaluation piece. I would be a little careful about putting too much energy in monitoring if the monitoring keeps coming up with the same result. It's often the case, my experience is that when companies decide to get into this, they view monitoring as the answer. And so they spend an enormous amount of time monitoring and monitoring and monitoring the same thing. They keep coming up with the same answer. At a certain point, you have to say, we kind of know what's going on, and now we have to figure out what are we going to do about it. And that evaluation piece, what does it mean to be in compliance with a standard, and what does it mean not to be in compliance? That's the most difficult conversation. No company really wants to have the discussion of a standard where they may be judged in non-compliance, but if you don't get there, then you don't have accountability. A last comment, which is really kind of unrelated to everything. It's interesting to me, you mentioned security officers. One of the things that's going on globally is a new effort to regulate private security contractors. It's a Swiss initiative. It just began last fall. There are about 600 companies that have come to the table. Mostly this is in the context of, you know, conflict zones and the likes, but it's broader than that. And what there now is a code of conduct for security officers. There's an organization called DCAF in Geneva that's administering it. They've just set up a board. This is a moment where we need to define the affirmative and the negative responsibilities of security officers. Security officers are often part of the problem. This initiative began with a U.S. company called Blackwater in Iraq that killed 25 people in Baghdad in a place called Nicer Square. And there was a long international process, Montreux principles and the like. How do you prevent security forces from being part of the problem, these private security people who often are hired without training, without supervision? They're often not very good people. And then secondly, to what extent can security people be a part of the solution? You know, whether it's at a hotel or a construction site, they're there, and they see what's going on, and if they're trained and properly instructed, they can be a help. So I would just say this International Code of Conduct for security contractors may be a kind of interesting way
to inject some standards on that. Thank you. But this is great. Thank you. Mais alguém que... Just one last sentence. The reason why the companies are all at the table, this is kind of interesting. A range of governments, including the US and the UK and Netherlands and others, have said that we won't hire you unless you're part of this. When the Defense Department said that, and the State Department, the British Foreign Office, all of a sudden 600 companies showed up in Geneva and said, where do we sign up? Now they think they're getting like a driver's license, you know, in and out in one day, but there's actually a bigger obligation here. And so there's a fight now to figure out how serious this is going to be. But it's, yeah, but it's not, from their perspective, their business depends on these contracts. Thank you, Mike. This has been very useful for us. We've taken notes, and it will be useful for our work. And I would like to thank Ana Maria and Carla and all of you for having participated in this debate. I would also like, I just saw Oscar coming and hiding behind, but as he has been the instigator of the whole thing, and he has these good ideas of business and human rights, I think we should give him the floor and to close up. And Maria José, who's back, maybe both of you could give us a bit your ultimate words and impression. Shall I give it to you first? Bom, eu infelizmente tive que sair um pouco e voltei para pegar o final do debate, mas eu estava aqui pensando em várias coisas que, assim, na apresentação de vocês foram instigantes, né? Eu entendo que foi graças a uma provocação do Oscar. Eu acho que foi o professor Oscar que levou esse projeto para a escola de business, né? Não foi uma iniciativa que partiu da escola de business. Vamos deixar isso claro, acho que é importante. Mas eu entendo que o professor Oscar sugeriu, acho que vários projetos, acho que este é um deles, né? Outros projetos estão ligados com a questão de segurança pública, com a questão da internet. E quando a nossa diretora, a nossa Dean, nós temos uma diretora e uma vice-diretora dentro da Business School, isso talvez indique para o professor Posner que há aí uma diferença, né, na condução da escola. São duas mulheres. Mas quando a professora Maria Tereza trouxe, não é, os vários projetos que a Escola de Direito e o professor Oscar estavam levando para a Escola de Business, eu acho que, dentre esses, o projeto de Direitos Humanos, eu me senti pessoalmente muito tocada por isso. Acho que eu tenho uma formação, o professor Oscar sabe disso, de PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Isto no Brasil tem um significado, acho que, né, eu estudei na época que a gente chamava a PUC, na época da ditadura de República Democrática da PUC, então acho que isso também tem alguma coisa que acompanha no DNA, e eu disse, bom, vamos ver o que é possível a gente trabalhar juntos, como é que a gente pode trabalhar, considerando, eu acho que eu tenho que dizer isso também, a nossa absoluta incompetência e ignorância na temática e no assunto. Eu acho que, desde então, eu acho que a gente tem feito um esforço de envolver professores, o professor Amon, que está aqui, da Escola de Administração. Nós também temos professores que são do curso de graduação, o professor Fernando Burgos, de Administração Pública, o Fernando Burgos, o Marcos Vinícius.
que não puderam estar aqui hoje. E eu acho que nós temos um objetivo, e eu acho que o debate de hoje à tarde estava mostrando exatamente isso, como é que uma escola de business pode contribuir, o que a gente pode fazer nessa parceria. E eu acho que tem aí inúmeras questões, né? Eu acho que nós estamos, de fato, acho que começando, é bem o começo mesmo, acho que eu diria assim, é o pré ainda, não é nem o marco zero. Nós temos trabalhado nisso, estudado, acho que buscando entender, e eu acho que eu fico muito feliz de ver esse debate, porque eu entendo que sim, eu acho que as escolas de negócios têm um papel importante. Eu acho que a Ana reforçou aqui a questão de você formar lideranças com as quais se possa conversar, e eu acho que manter a conversação aberta é um ponto fundamental. Eu acho que é importante, isso nem sempre acontece, mas se a gente considera, numa perspectiva de Brasil, eu acho que isso é mais do que importante. Eu não vou nem ficar reforçando isso, não é a menor dúvida da importância. Então, para nós, eu gostaria assim, de agradecer ao professor Oscar o convite, não é, junto com o que eu estou podendo aprender, não é, e a escola também, com a Flávia e com a Malak, é uma grande oportunidade para nós. Eu acho que eu conversei bastante com a Amon, eu acho que é um projeto de longo prazo, é uma agenda de pesquisa para muitos anos, não é alguma coisa que, né, se faz de uma maneira imediata. Então, eu acho que é alguma coisa que eu tenho me esforçado para puxar e levar e manter aceso dentro da escola. E vejo também muitas oportunidades, porque eu acho que nós podemos fazer debates com as empresas. Eu acho que essa é uma questão que talvez a gente pudesse trabalhar. Eu acho que precisaria um pouco mais de amadurecimento. Eu acho que talvez a gente pudesse amadurecer, né, alguns pontos, alguns aspectos em pesquisa, com a disciplina que a gente está pretendendo criar para esse próximo semestre. Estamos trabalhando e desenvolvendo, mas eu acho que isso poderia ser um tema, com certeza, né, e de permitir as pessoas conversarem, colocar em conversação, acho que já é um ponto. E eu tenho certeza que a disciplina ela vai ter um apelo para os nossos alunos, eu não tenho dúvida sobre isso. Então, acho que isso também é uma outra forma de começar a contribuir para que a gente possa ter direitos humanos. É um grande debate. Então, eu queria agradecer profundamente o fato de que nós tivemos essa oportunidade e fomos envolvidos nisso. Acho que eu falo por mim, pelo Amon e por todos os professores que estão envolvidos, e também pela escola pela EASP. É isso. Bom, me cabe fechar, é isso? Yes. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todas, né? Especialmente todas, né, Michael? Porque o universo feminino tem um impacto fundamental em cambiar o rumo da conversa, né? Eu acho que isso é uma coisa muito perceptível. Para quem está no mundo das ONGs há muitos anos, eu estou há mais de 20 anos, a forma como as mulheres é que têm determinado a conduta deste debate sobre direitos humanos, sobre mudanças substantivas na desestabilização das hierarquias sociais, né? Então, seja no movimento negro, no movimento gay, é impressionante como a capacidade que as mulheres tiveram de cambiar a agenda de uma maneira que é infraestrutural, né, no debate público. Então, eu acho que isso é muito representativo dessa reunião, né, que nós estamos aqui. Eu queria fazer uma coisa que eu não me lembrei hoje de manhã, que foi falar que quem me tragou para esse debate sobre direitos humanos e empresas foi essa moça que está aqui na minha frente, a Malu, né? Que há mais de uma década, se eu não me engano, nós estamos tentando tatear, eu recebo um telefonema de um banco, né? Um importante banco brasileiro, que queria fazer um seminário sobre direitos humanos e o banco, né? E eu achei aquilo muito estranho, né? E eu fui tentar descobrir do que será que eles queriam falar. E foi uma coisa muito interessante, porque o presidente do banco, naquele momento, era o Fábio Barbosa, que é um executivo conhecido pela sua capacidade inovadora, etc.
aluno da escola, está vendo a responsabilidade? Né? E nós fizemos mais de uma conversa, mas nós, se eu não me engano, houve uma conversa fora de São Paulo, no hotel, que tinham muitas pessoas, e ele estava presente. E o tempo que eu tinha para falar, imagina, com os executivos do banco, era 20 minutos. Então, eu fiz uma apresentação, evidentemente que eu passei dos meus 20 minutos, e quando eu então estava terminando, eu recebo um bilhete dele, continua, né? Então, acho que esse foi um pouco um momento onde eu percebi, em primeiro lugar, que havia campo, né, dentro do mundo empresarial, e os exemplos que o banco dava naquele momento, né, de que havia uma possibilidade de que isto fosse algo muito interessante para os negócios, né? E o negócio do banco era emprestar dinheiro. E ali já havia, né, uma discussão muito sólida sobre eu emprestar dinheiro para quem viola direitos é um mau negócio, porque quem viola direitos humanos é mal pagador, provavelmente não paga taxas, não paga os impostos, é arriscado, né? Então, eu acho que essa foi, eu só queria te agradecer, então, por ter me colocado nessa boa trilha. E o fato é de que tudo aquilo que foi falado hoje o dia todo, eu não vou repetir, mas isso é muito premente, e a globalização que nos envolve hoje de uma maneira mais contundente, coloca isso como um tema central, né? É um tema central dos direitos humanos no século XXI, lidar com o problema da empresa. Acho que nós não podemos fugir disso, né? A escola de administração é a escola de administração mais importante desse país e talvez dessa parte do mundo, né? A mais forte, é aquela que formou mais gente, que tem mais liderança, e sem a escola de administração, eu acho que esse debate fica manco. Então, eu não fiz uma provocação altruísta, não, uma provocação autointeressada, né, de ter um parceiro muito maior do que nós, a Escola de Direito, que é mais jovem, nesse debate, né? Eu acho que isso é fundamental. Sem vocês, esse debate não vai prosperar no Brasil. Ele vai ser difícil de qualquer maneira, mas sem vocês, isso não vai ser possível, né? Então, agora, acho que é uma enorme oportunidade, né? Nas primeiras reuniões aqui com a Flávia, né, com a Júlia, com a Malak, é um pouco a formação de um campo de conhecimento, né? Isso é um desafio prazeroso para os acadêmicos. Quer dizer, como é que nós frame the problem, né? Como é que nós formulamos o problema e como é que nós construímos conhecimento a partir disso. Eu acho que esse é o grande desafio do lado acadêmico de uma academia tradicional. Esse é o grande desafio. De uma academia que é pretensiosa como a nossa, no sentido de que ela quer liderar processos de desenvolvimento, você falou isso muito bem hoje de manhã, veja, a sociedade brasileira recorre a nós para ter respostas aos problemas que estão colocados aí. Então, nós temos uma dupla responsabilidade. Não é qualquer academia, é essa academia que está o dia inteiro formulando propostas, interagindo, formando os líderes. Então, isso, eu acho que nós temos quase que uma obrigação de assumir essa, né? Nós temos uma obrigação. Não é uma opção. É uma obrigação. Se nós não né? Se nós não fizermos, isto não sairá pelo menos no curto prazo de tempo, né? Nós temos a flexibilidade, os músculos para fazer isso. Então, me entusiasma. E, evidentemente, que isso é um convite para que todos vocês que estão aqui, se engajem nos nossos projetos. Quer dizer, porque também a gente quer ser inovador disso. Quer dizer, não é uma academia falando consigo, mas é uma academia falando com quem importa, quem está desafiado também por esse debate. Então, eu acho que nós temos um grupo, vocês são convidadas a ser parte desse grupo. Esse grupo não é um grupo só acadêmico, é um grupo de sociedade civil, é um grupo de empresários, é um grupo de consultores que estão lidando com isso, né? Faço esse convite, eu acho que né, nós temos condição de hospedar esse embrião de uma discussão mais sólida, né? Por último, agradecer a generosidade do Michael de ter vindo. Eu imagino que seja a agenda dele em Nova York, né? Muita generosidade. De fato, ele vai ficar uma semana aqui em São Paulo discutindo conosco, partilhando de uma maneira absolutamente não
imperialista, que normalmente nós acusamos os gringos, né, Michael? Mas de uma maneira generosa, construtiva, aberta, especialmente colocando as dificuldades porque ele também está construindo o campo. Quer dizer, não é que o campo esteja nos Estados Unidos determinado, também está construindo esse campo. Então, isso acho que pode ser um diálogo muito privilegiado. E as minhas queridas colegas, amigas que montaram isso, muito obrigado. Vamos lá, vamos para a briga. Esqueci as minhas amigas que há mais de, quanto? 14 anos nós estamos trabalhando juntos no colóquio. As nossas tradutoras maravilhosas. Muito obrigado.